O que nós estamos vivendo hoje é que o homem deixou de ser o centro do mundo. É uma tristeza que os governos, inclusive, deixem a geografia um pouco marginalizada. Mas o grande problema é porque o poder é monolítico e o conhecimento é frágil. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Academia Norte. Eu sou o João, aluno de licenciatura aqui da UniOeste. Eu sou Afonso, também aluno de licenciatura aqui da UniOeste. E hoje estamos com a professora Rosana, que é especialista na área de educação ambiental e águas. Bom dia, prof, seja bem-vinda. Bom dia, bom dia. Um prazer, então, bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui. Quero parabenizar a equipe, porque esse trabalho tem sido tão bonito e tem repercutido tão bem para nós, para o nosso curso. Então, parabéns para todos. O prazer é nosso recebê-la aqui. Prof, gostaria que você iniciasse se apresentando, falando um pouco sobre a sua trajetória acadêmica, a sua área de pesquisa. Então, eu sou formada na graduação, no mestrado, no doutorado pela Universidade Estadual Paulista e iniciei as minhas pesquisas na área da geografia física, trabalhando com bacia hidrográfica, buscando encontrar sentido para os aspectos que são da nossa realidade local, né? Acho que como todos os que iniciam a pesquisa, o que nos inquieta é aquilo com que a gente convive. E eu buscava entender se a forma como os elementos da natureza estavam integrados e as relações que se estabeleciam ali eram os motivadores dos problemas ambientais que eu enxergava, identificava naquela bacia hidrográfica. E eu vi que não, que os elementos, eles estavam assim, a princípio ok, a interação ok, porque eu trabalhava com o conceito de paisagem. O grande problema eram as políticas públicas. E aí no doutorado eu fui estudar já estava aqui em Francisco Beltrão. Eu cheguei aqui em 98, concluindo o mestrado, e a partir daqui eu fiz um projeto para o doutorado. Então eu trabalhei sobre as políticas ambientais aqui no estado, aqui do sudoeste do Paraná. E aí identifiquei nessa pesquisa que as políticas ambientais, elas também não são de todo ruim, pelo menos aquelas que eu avaliava, né? Que nós tínhamos uma carência imensa de processos educativos, as pessoas eram mal formadas em relação aos processos ambientais. A concepção de natureza e de meio ambiente que elas tinham ainda era extremamente predatória. Então, daí eu iniciei os trabalhos de educação ambiental. Então, a minha migração, né, da geografia física para a educação ambiental, ela veio por um processo que foi tomando sentido ao longo da minha caminhada acadêmica, das minhas pesquisas. E hoje, por mais que algumas pessoas não valorizem tanto a educação ambiental, a considerem assim um trabalho de professorinha, né, assim bem pejorativo na entonação, eu acredito piamente que a educação ambiental é uma das metas que nós temos que buscar alcançar, né? Fazer com que a educação ela se dê da melhor forma, porque nós ainda estamos numa sociedade que foi organizada e é reforçada o tempo todo para ter um olhar muito predatório em relação aos elementos da
está inserida no currículo da rede básica? A educação ambiental como eu falava para vocês, é um processo de formação. Então, ela não é algo que se dá com um projeto ou com a comemoração de dias. A gente tem que dar bastante ênfase para o processo. A alfabetização, todos nós passamos por ela, sabemos que ela não acontece em um único ano ou numa única série. E nós que estamos aqui na vida acadêmica, a gente sabe que quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que sabe pouco, que é preciso continuar estudando. Então, isso é a beleza do processo educativo. Na educação ambiental, isso também acontece. Nós conhecemos alguma coisa da dinâmica da natureza, dessa relação sociedade-natureza, mas nós estamos o tempo todo reaprendendo, reconstruindo. Então, o processo de educação ambiental, ele dá ênfase a esse novo olhar, a construção de novos valores, habilidades, né, de se relacionar com a natureza e com o meio ambiente como um todo. A gente tem, desde 1999, uma política que institui a educação ambiental como algo que perpassa todo o processo educativo na rede básica, e a educação ambiental é, por lei, obrigatória em todos os meios, em todos os níveis de formação. Então, da criança, da pré-escola, né, educação infantil, até a graduação, pós-graduação, ela é um item obrigatório. Por quê? Porque nós tínhamos, vocês que são uma geração mais jovem, teve acesso à educação ambiental de forma muito mais completa do que, por exemplo, a minha geração. Entretanto, mesmo agora, a gente tem a educação ambiental inserida a partir de datas comemorativas. Então, vem aquilo definido num calendário mundial, que o dia 22, como agora nós passamos, o Dia Mundial da Água. Ok, bacana que tenha esse dia, que seja, né, um marco, mas todo mundo se volta a pintar desenho na série, na educação infantil, nas séries mais dos mais jovens e adultos se faz palestra e ponto final. Uma ou outra vez a gente vê uma propaganda da empresa de saneamento dizendo: feche a torneira ao escovar os dentes. Discutir a água não é isso. Fazer educação ambiental não é trabalhar com datas pontuais, projetos pontuais, né? Fazer reciclagem de lixo. Eu não tenho nada contra, todos esses são processos importantes, porém eles não podem ser vistos de forma isolada, não podem ser, né, atendidos assim. Aqui na graduação, tanto na licenciatura quanto no bacharelado, nós temos, a partir do projeto político-pedagógico que foi formulado em 2016, a inserção de vários assuntos, né, inclusive a educação ambiental. Então, veja, no curso de geografia, a gente tardou a reconhecer, do ponto de vista oficial, a necessidade de inserir uma disciplina que tratasse especificamente disso. E o professor de geografia e o geógrafo, eles são dois profissionais que são muito requeridos em relação à construção de projetos educativos, de acompanhamento desse objetivo, que é criar mecanismos para que a população veja o meio ambiente, entenda a construção do meio ambiente de outra forma. E algo que a gente vê, prof, é que apesar dessa obrigatoriedade no currículo escolar dos alunos, a educação ambiental segue exatamente esse calendário, né? Um dia eu vou comemorar aquilo, eu vou racionar, eu vou ter a minha consciência. Nos demais dias isso já é visto um pouco mais com desdém, né?
E que forma, prof, tu acha que a gente consegue inserir isso na formação dos professores, principalmente, tanto a questão da educação ambiental como a questão das águas, para que não siga esse rótulo de nesse dia eu pratico, nos demais deixo de lado, mas como colocar em prática essa obrigatoriedade mesmo, essa consciência. A gente, eu falo, e parece que nós estamos sempre advogando pela nossa causa, né? Mas eu digo que o geógrafo e o professor de geografia são profissionais assim, que têm uma vantagem imensa, porque o nosso objeto, né, o objeto da nossa ciência é esse estudo da relação sociedade-natureza. E a educação ambiental, ela trata especificamente disso, né? Só que organizar ou levar aos questionamentos que nos ajudem a entender que a sociedade pode ser construída de forma diferente, com uma outra relação com essa natureza, né? Entendendo a natureza como elementos naturais e que a partir daí vão sendo transformados, só que a gente tem que pensar nos mecanismos dessa transformação, desse processo que a gente faz desde que o homem é homem e que a humanidade, né, se constituiu enquanto sociedade, mas que tem sido feito em prol, né, eu vou colocar claro de uma forma geral, via de regra, para a acumulação desses recursos naturais, dessa apropriação de todos os benefícios advindos da exploração dos recursos naturais em mãos de poucas pessoas, né? Então, como a geografia, tanto a licenciatura quanto o bacharelado, ela se preocupa e ela versa durante toda a formação desses profissionais por uma análise crítica dessas formas de apropriação, eu penso que tanto o professor de geografia quanto o geógrafo, eles estão formados, né, em que pese que nós não tivéssemos a disciplina, a nossa formação já privilegia esse olhar crítico e esse questionamento, né? Então, sempre o professor, ao invés de ficar reforçando apenas o fecha a torneira ao escovar os dentes, é pensar, né, onde a água está, no que nós a utilizamos, como é essa divisão da água. Será que quando nós produzimos soja, a gente está mandando e exportando para a China apenas soja? Quando a gente tem a nossa economia pautada, por exemplo, na indústria frigorífica, isso significa que a gente está enviando para esse mercado quanto da água que nós temos. Será que nós estamos ressarcindo de forma adequada esses produtores ou criando condições para que eles entendam que a água que eles retiram agora pode não ser imediatamente recarregada nesses aquíferos? Porque vocês sabem, por exemplo, que para a produção de frangos, a água exigida, ela precisa ser em quantidade e em qualidade, né? Muitas vezes a gente escuta depoimentos em que as pequenas propriedades, principalmente, eles tomavam água de uma fonte, né, uma fonte superficial, que não pôde ser aproveitada para o abastecimento quando eles instalaram os aviários, porque era preciso que a água fosse de melhor qualidade. Então, a rigor, os frangos, eles tomam uma água de melhor qualidade do que os proprietários, as pessoas, né, a família daquela propriedade. Então, esses são questionamentos, não que os frangos não possam tomar, que vão ter
eles tomam água de boa qualidade. Mas por que a preocupação só norteada pelo viés econômico? Por que não para a qualidade de vida dessa família, né? E aí são tantas questões que a gente pode desenvolver, e eu acho que a geografia, como ciência, faz isso. E aí eu volto a dizer aquilo que eu falava no início, correndo o risco de ser um pouco bairrista com a nossa profissão, mas acreditando piamente nisso, a geografia faz isso talvez melhor do que qualquer outro profissional, né, do que outra ciência. Eu acho que cabe a nós, né, essa obrigatoriedade, também esse benefício de criar essa visão mais crítica, ambiental e sustentável na sociedade. Né? Exatamente isso. As discussões que a gente faz, seja por meio das nossas dos questionamentos, das aulas que a gente faz, trabalhando com os estudantes, como se dá a construção do espaço local? Ora, a construção do espaço, ela acontece por meio, né, já dizia, todos anos, por meio de um conjunto de objetos e de ações. Então, os objetos são considerados todos os elementos também da natureza, né? E como é que as ações que nós produzimos vão se materializando nesse espaço? Então, se nós estamos fazendo agora, o que isso vai ter como consequência daqui, talvez a 10 anos, 50 anos, porque um dos grandes problemas que eu vejo é que nós somos muito imediatistas, né? A gente pensa tudo para agora, e na construção dessa relação, a gente tem que entender que a dinâmica humana, ela é rápida e ela tem sido cada vez mais acelerada pelos processos tecnológicos. Entretanto, a dinâmica da natureza é outra e ela não tem um ritmo. Então, é preciso que a gente entenda essa diferença de processos e de tempos, para que a gente não diga depois, mas nós não imaginávamos. Ora, poderíamos ter imaginado sim, né? Inclusive porque a legislação, ela também nos condiciona a pensar no risco que nós corremos, né? A política nacional do meio ambiente, ela afirma que tudo aquilo que causa, não só o que causa impacto imediato, mas aquilo que causa risco de impacto deve ser suprimido, substituído, né? Penalizado. Então, esse é um processo que a gente precisa, digamos, divulgar e chamar toda a sociedade a conhecer, a ter atenção. E o professor de geografia, o geógrafo, podem ajudar bastante nesse processo. Professora, eu e o João, como futuros professores, a gente gostaria muito de saber quais atividades a gente pode desempenhar em sala de aula ou fora dela para poder desenvolver nos alunos um senso de preocupação ambiental. São vários, sabe? A gente pode discutir, acho que, a qualidade de vida, a gente pode discutir o conceito de desenvolvimento, o que é pensar, será que se desenvolver é ter acesso a produtos, né? Ao carro do ano, nada contra também quem queira ter, né? Eu acho que cada um se satisfaz com o que quer, mas é possível que a gente discuta esses valores e sabe, nessa geração jovem, e vocês que trabalharão com gerações ainda mais jovens, eu acho que é possível questionar esse senso de acúmulo que nós temos agora impregnados na sociedade. A gente não precisa ter tanta coisa. Nós temos, nós queremos, isso nos dá segurança, mas isso foi alimentado, construído por
vários setores, né? A mídia nos reforça isso, a questão, todo o setor econômico reforça isso, afinal de contas, nós vivemos numa sociedade do consumo. Então, essa necessidade de consumir sem refletir, eu penso que é a nossa principal, é uma meta, né? E é algo que a gente poderia trabalhar e nos debruçarmos, né? Então, João, não tem muito assim fórmula, é pensar sempre o que eu estou construindo, o que eu estou ajudando a construir. Eu concordo com esse sistema? Se eu não concordo, será que a única forma de transformação desse sistema é pegando em armas, tipo, sacudindo, explodindo tudo isso e começando do zero? Talvez seja, mas eu não vejo nisso uma viabilidade. Então eu penso que reeducando. E aí tem muitas pessoas que dizem, não, mas isso é desde a década de 80, a gente tem as questões da educação ambiental e do desenvolvimento sustentável e da escassez dos recursos naturais desde a década de 70 e nada mudou. Ora, gente, nós temos séculos de construção, que são séculos de valorização do acúmulo, da dominação de quem pode mais, né? Isso do ponto de vista do homem em relação à natureza, e dentro da sociedade, aquele que pode mais é aquele que se apropria dos melhores recursos, tem acesso às melhores fatias de tudo, a princípio, que a vida pode oferecer para aquela sociedade. E esse é um processo assim que a gente precisa questionar, né? A própria ciência, ela foi desenvolvida e nós fazemos parte de um meio acadêmico que vive, né, e respeita e valoriza e estimula a ciência, porém a gente não pode dizer que a ciência é neutra. E a gente não pode pensar que ela foi neutra. Então, nós temos séculos de desenvolvimento científico aperfeiçoado para estimular esse valor do consumo, esse sentimento de escassez que nós temos de recursos, né, de produtos, de técnica. E isso pode ser revisto, né? Então, eu tenho muita esperança de que as gerações futuras, né, e vocês já são prova disso, eu vejo mudanças de comportamento, né, essa urgência das pessoas terem, por exemplo, de ter o primeiro carro, de ter a primeira casa, de ter o primeiro... Não, vocês são uma geração que valoriza conhecer outros lugares, de viver outras experiências. Então, eu já vejo em vocês uma mudança grande, por exemplo, em relação à minha geração. E eu sou esperançosa e eu boto toda a fé em vocês aí. Por isso que a gente está nesse curso, por isso que a gente tenta fazer o melhor, né, na nossa profissão, para que vocês saiam bem informados e possam estimular essa garotada e questionar e fazer todo esse processo. E o legal é que a gente vê que há um certo interesse dessa geração um pouco mais nova, que apesar de ser algo tão praticado no dia a dia, eles buscam esse conhecimento. Eu fiz um tempo atrás no curso técnico, no TCC na área de educação ambiental, e eu fui em algumas escolas aplicar compostagem, horta orgânica, e para eles aquilo era muito, muito real, porque apesar de fazer na escola, eu posso fazer aquilo em casa também, eu posso aplicar algo do dia a dia. Né? Exatamente. Acho que um aspecto, João, que a gente precisa quebrar aqui, e eu digo mais para mim do que para você. A academia, ela tem e ela valoriza muito as questões teóricas, e isso é fundamental porque nos ajuda a refletir para além do nosso umbigo, para além
mas é como se nós fizéssemos esse movimento exacerbado, né? E durante muito tempo a gente refletiu pouco e fez pouco ali vinculado à realidade local. Então, quando os estudantes, eles, olha, eu vejo porque assim, ó, vou pegar a questão da água. A gente estuda o ciclo hidrológico desde a 4ª série do ensino fundamental, né, da educação infantil ali. A gente ele estuda que a água evapora, condensa, precipita, infiltra. E aí chega na faculdade e a gente ainda está falando disso. Então, entender como esse processo acontece na prática, fazer, por isso eu não faço tanto quanto eu gostaria, mas exercitar metodologias também que ajudem, que não enfoquem só na metodologia, não é fazer terrário, né, com a criança só porque para ela fazer só aquela coisa mecânica, não, é usando esses processos para mediar a construção de um conhecimento que faça sentido para ela, né? Então, eu acho isso muito bacana, por isso assim, te parabenizo por essa, né, pelo seu tema e por você ter feito esse trabalho, e exorto assim, a todos os estudantes, né, que trabalhem que vão para a escola, que busquem fazer essa relação teoria-prática, porque ela é muito importante e todo mundo quer alguma coisa que faça sentido, né? Então, um conhecimento que eu possa trazer para o meu cotidiano é muito importante. Prof, o papo tá bom, por nós a gente ficar horas aqui. Vai ser que legal. A gente gostaria de saber quais projetos você está realizando no momento. Eu trabalho na graduação, eu trabalho com as disciplinas de meio ambiente e educação ambiental. Eu estou agora, né, assim como a professora Beatriz, o professor Luciano, trabalham com a questão da educação ambiental. A gente já teve em outros momentos a professora Mafalda, que também trabalhava, mas nós todos os meus projetos, eles conversam com a educação ambiental. Eu tenho procurado isso na graduação, as disciplinas que eu consigo fazer essa conexão, e também na pós-graduação. Então, na pós-graduação, eu sou inserida na linha de educação, pesquisa e educação de geografia, ensino de geografia, e eu faço, então, como eu digo que a minha origem é na área física, e eu acredito muito na necessidade das discussões a partir de realidade local. Eu tenho debruçado assim, em pesquisas que construam dados, né, locais, regionais, para serem aplicados, para serem utilizados na educação ambiental. Então, eu estou com 2 projetos de pesquisa, que agora, inclusive, houve a defesa de um doutorado, que discutia a questão do consumo da água virtual, né, na produção de soja. E esse doutorado, ele discutiu especificamente o uso da água cinza, que é, digamos, que seria o montante de água necessário para neutralizar, né, o uso apenas do nitrogênio utilizado na produção de soja. E foi uma pesquisa muito bacana, foi feito Elisandra Calegari Gessi, que fez que construiu a tese, né? Mas eu tenho fomentado essa discussão sobre água virtual. Tem outra pesquisa também de doutorado que está sendo encaminhada e que eu me interesso muito,
que é sobre a qualidade da água, das soluções alternativas coletivas no interior da região sul-leste do Paraná, que são os poços artesianos, né? Então, eu trabalho nessa interface, mas sempre buscando levantar elementos sobre essa realidade local para poder utilizar, questionar, problematizar dentro desse tema, né, que é a educação ambiental, essa esfera. Prof, muito obrigado pela sua participação, é uma honra para nós. Um prazer mesmo sobre isso. Nossa, o prazer é todo meu, um prazer te conhecer, vocês, toda a equipe. Um grande prazer, parabéns a todos. Então, bom dia, bom final de semana. Muito obrigado, professora. E assim finalizamos mais um episódio do Cadeira Lounge.